Olá pessoal, espero que todos estejam bem e vamos para mais uma aula do sétimo ano. Nessa aula nós falaremos sobre potenciação de números inteiros, certo? Então o que é a potenciação de números inteiros? Vamos lá. Quando a base é positiva, sendo expoente par ou ímpar, o valor da potência é sempre positivo. Exemplo. Vamos ver então o que é uma potência, tá? A potência nós sabemos que é uma multiplicação de vários números iguais. Por exemplo, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. O meu 3 aparece 4 vezes, né? Então esse é 3 elevado a 4. Então eu coloco um 4 pequenininho aí em cima, certo? Isso aqui é uma potência. Então vamos lá. Aqui o que nós temos? Ó, os exemplos. Nós temos 3 positivo, o valor 3 positivo, elevado ao quadrado, certo? Então, isso é a mesma coisa de eu ter o valor 3 que multiplica o valor 3. E 3 vezes 3 dá o valor positivo 9, certo? Então, quando nós temos um expoente que ele é par, aqui, o valor dá positivo, certo? E quando os valores que também estão dentro são positivos. Agora vamos lá. Agora nós temos 4 mais 4 entre parênteses está elevado a 3, certo? Mais 4 elevado ao cubo, ou elevado a 3. Isso é igual a o mais 4, que multiplica o mais 4, que multiplica o mais 4. Eu poderia ter escrito só 4, que multiplica 4, que multiplica 4, tá? Dá no mesmo. Na maioria das vezes o sinal de mais, às vezes nem aparece, né? Então, 4 vezes 4 a gente sabe que é 16, 16 vezes 4 dá 64. Opa, tá difícil isso aqui. Peraí. 64. Então, não precisaria nem escrever aqui ó, os sinais de mais, tá? Eu poderia deixar como só os números mesmo. E o sinal também dá positivo, tá? Agora, lembre-se então, quando eu tenho um valor positivo, se eu tenho mais 5 elevado a 3. Então isso é 5 vezes 5 vezes 5, que vai dar 125. Dá um valor positivo, porque quando é positivo, o resultado ele é positivo, tá? Não importa quem é o expoente. Se o valor aqui da base, a nossa base, ela é positiva, então nós temos que o resultado é positivo. Vamos a alguns elementos aqui, ó. Expoente é o valor que está lá em cima. A base é o valor que está embaixo, é o valor que nós estamos multiplicando várias vezes, certo? Então, por exemplo, 5 elevado a 6. O 6 é o meu expoente e esse daqui é o 5 é a minha base, certo? 5 é a minha base e meu 6 é o meu expoente, certo? Vamos continuar aqui. Agora vamos tomar um cuidado. Quando a base ela é negativa, o que acontece? Olha só. Quando a base é negativa, se o expoente for par, a potência é positiva. Se o expoente for ímpar, a potência é negativa, tá? Então vamos lá. 3 negativo elevado ao quadrado é a mesma coisa, o menos 3 aqui, 3 negativo, está aparecendo duas vezes. Então é isso que eu estou colocando aqui, ó, que é igual a 3 negativo que multiplica 3 negativo. O resultado está dando 9 positivo. Por que isso acontece? Lembre-se que quando eu tenho sinais diferentes, sinais iguais, multiplicados, o meu resultado sempre é positivo, certo? Se eu tiver dois números negativos multiplicados, dá positivo. E se eu tiver dois números positivos multiplicados, também dá positivo. O problema é quando eu tenho números de sinais opostos. Ou seja, um número negativo e eu multiplico por um número positivo. Aí sim o resultado dá negativo. Ou se eu tiver um número positivo e multiplicar por um número negativo. Aí sim o resultado também dá negativo. Tá? Então vamos lá. Como a expoente é par, eu tenho um número negativo
Ó, sinais iguais, menos 3 vezes menos 3. Então, menos e menos vai dar mais. E 3 vezes 3 dá 9, certo? Ah, outra coisa que eu tenho que falar. Ó. O resultado é a nossa potência. Então, quando nós temos... Vou apagar aqui, para não ficar muito poluído. 4 elevado ao quadrado, que é igual a 16. Então, lembra que eu falei, meu 2 é o expoente, o 4 é minha base e o 6 é o resultado da minha potência. Certo? Então, 4 é base, 2 é expoente, o 16 é minha potência. Esses são os nomes. Vamos lá. Continuando aqui. Eu tenho menos 4 elevado ao cubo. Agora o expoente ele é ímpar. Quando o expoente é ímpar, ó, eu vou ter 4 negativo multiplicado por 4 negativo multiplicado por 4 negativo. O resultado dá negativo, tá? Então, quando o expoente for ímpar, e o número também é ímpar, ou o número é negativo, o resultado dá negativo. Por quê? Aqui, o que nós estamos fazendo? Ó? Aqui, ó, primeiro nós pegamos esses dois aqui, menos 4 que multiplica por menos 4. Menos 4 que multiplica por menos 4, lembra, os sinais são iguais, então o resultado é positivo. E 4 vezes 4 é 16. Então o resultado disso aqui deu 16 positivo. Aí eu pego esse valor e multiplico por menos 4. Agora sim, olha só. 16 é positivo, 4 negativo. Sinais diferentes, o resultado dá negativo. Por isso que aqui, ó, dá menos 64. Certo? Eu sempre faço as contas de 2 em 2, certo? Sempre pego de 2 em 2 para fazer. O resultado disso aqui deu positivo e um positivo, estou multiplicando por outro negativo, sinais diferentes, o resultado dá negativo, tá? Lembre-se sempre disso. Qualquer coisa é só você verificar. Se eu tenho, sei lá, 3 elevado a 6, o resultado disso aqui vai dar positivo. Eu não sei quanto que é o valor, mas eu sei que é positivo. Agora, se eu tenho... menos 3 elevado a 6, o resultado é positivo. Agora, se eu tenho menos 3 elevado a 5, eu sei que o resultado dele é negativo, tá? Se o expoente for ímpar e o número aqui é negativo, o resultado vai dar negativo, certo? Então, vamos agora a alguns exemplos, alguns exercícios. Nesse 12, o que ele nos diz? Ó? Calcule as potências. A mais 2 elevado ao quadrado, certo? Então, isso aqui é a mesma coisa aqui. Mais 2 que multiplica mais 2, certo? E sinais são iguais, então eu sei que o resultado é positivo. E 2 vezes 2 é 4, certo? 2 vezes 2 é 4. Então, vamos lá. Item C. Na C nós temos menos 2 que multiplica menos 2, certo? Ó, aqui eu coloquei, se eu colocasse ou não o pontinho de vezes, não faria diferença, tá? Então, eu tenho menos 2, menos 2. Os sinais são iguais, então eu sei que o resultado é positivo. E 2 vezes 2 também é 4. Agora vamos para o item E. Eu tenho menos 3 elevado ao cubo, então eu tenho menos 3 que multiplica. Menos 3 que multiplica. Menos 3. Então, o que isso aqui nos dá? Ó? Isso aqui é a mesma coisa ó, que nós temos menos 3 vezes menos 3. Vamos pegar só esses dois primeiro, tá? E depois eu faço o outro. Menos e menos, eu sei que o valor vai dar positivo. E 3 vezes 3 dá 9. E isso eu multiplico por aquele menos 3 que faltou. Agora eu tenho 9, que multiplica 3 negativo. Os sinais são diferentes, então eu sei que a resposta é negativa. E 9 vezes 3 é 27. Então o resultado disso é 27 negativo. Ou seja, o número aqui era negativo e eu elevei a um expoente ímpar. Então o valor dá negativo. Certo? É a única maneira de dar negativo.
Se o expoente for... Se aqui for positivo, não importa o expoente, sempre dá positivo. Mas se aqui for negativo e aqui par, e o expoente for par, dá positivo também. A única maneira de dar negativa é se o valor for negativo e eu estiver elevando ao expoente ímpar. Certo? É a única maneira de dar negativo. O resto sempre dá positivo. Então, vamos prosseguir aqui. Vamos para o item G. 0 elevado a 10. Nossa, 0 elevado a 10, isso aqui é 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0. Quanto 0 já foi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros, 9 zeros, 10 zeros. Ora, o zero multiplicado por qualquer número sempre dá zero, mesmo que seja o próprio zero. Não importa isso aqui dá zero. Tá? 0 elevado a 10, então, é zero. Certo? Note que eu poderia ter escrito como 0 elevado a 10, que dá no mesmo. Com parênteses ou sem parênteses, tá? E o restante eu vou deixar aí para vocês fazerem. Vamos agora para falar sobre expressões numéricas com potências, tá? Expressões numéricas com potências. Então, vou ler aqui com vocês, ó. Nas expressões numéricas em que aparecem as 4 operações mais a potenciação, resolvemos primeiro as potências, seguido as multiplicações e divisões, e por fim as adições e subtrações, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz para resolver uma expressão é a potência. Então, vamos a este exemplo, ó. Menos 10 elevado ao quadrado, dividido por 20, mais 4. Então, vamos com menos 10 elevado ao quadrado. Olha só, o sinal é negativo, mas o expoente ele é positivo, então eu sei que vai dar positivo, olha só. Porque isso aqui, ó, menos 10, é a mesma coisa de eu fazer menos 10 vezes menos 10, certo? Sinais iguais, o resultado é positivo, então isso aqui vai dar 10 vezes 10, que é 100. Então aqui vai dar 100. 100 o quê? 100 positivo. Por isso que aqui deu 100 positivo. Dividido por 20 mais 4. Olha só, ele só copiou o restante, porque a única conta que ele fez foi dar potenciação. Faça uma continha de cada vez e copie o restante. Então só fiz a conta da potenciação, que deu 100. Isso dividido por 20 mais 4. Agora eu faço a divisão. Depois da potenciação eu faço as multiplicações e divisões. Quanto que é 100 dividido por 20? Ora, 100 dividido por 20 dá 5, certo? Se eu quiser, eu faço a conta, é 100 dividido por 20. Quantas vezes o 20 cabe no 100? Dá 5, certo? Aí dá 5, a esse mais 4 eu só copio ele aqui. Por isso que deu 5 mais 4. 5 mais 4 é 9, certo? Os sinais de mais eu poderia não ter escrito esse primeiro aqui, ó, o mais 5 e aqui do resultado dá mais 9, porque mais 9 é a mesma coisa que 9, certo? Vamos lá, outro exemplo. Eu tenho menos 2 elevado à quarta dividido por menos 4 elevado ao quadrado, menos 3. Olha só, menos 2 elevado à quarta é o menos 2 que está aparecendo multiplicado por ele 4 vezes. Tá? É isso aqui. É menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Olha só, se eu fizesse os sinais, ó, esse menos e esse menos vai dar mais. E desses dois aqui também, ó, menos e menos vai dar mais. Aí dá mais e mais, como os sinais são iguais, o resultado é positivo. Sempre faz de 2 em 2. E 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 2 vezes 2 é 4, vezes 2 8, vezes 2 16, tá? Certo? A mesma coisa ele faz para o 4, certo? Só que o 4 nesse caso ele aparece 2 vezes, por isso que ó, aqui deu 16. Vamos fazer agora para o 4. Eu tenho menos 4 que multiplica menos 4. Por que 2 vezes só? Porque o expoente aqui é 2, certo? Menos e menos são sinais iguais, então o resultado é positivo. 4 vezes 4 é 16.
Ah, então deu 16 aqui e também deu 16 aqui, certo? Então vamos verificar agora como é que vai dar o restante. Vamos lá. Menos 2 elevado à quarta, deu 16. Dividido, eu só copiei o sinal de divisão. Menos 4 elevado ao quadrado, deu mais 16 também. E copiei o 3, certo? Agora vamos lá. Quanto que é 16 dividido por 16? Ora, 16 dividido por 16 dá 1, né? Porque eu estou dividindo para a mesma quantidade. Então o resultado deu 1. 16 dividido por 16 é igual a 1 e eu só copiei o 3. E por fim, eu tenho 1 positivo menos 3. 1 positivo menos 3, eu vou ficar devendo 2, tá? Certo? Vou ficar devendo 2. Por quê? Eu tenho uma dívida de 3, mas eu só tenho 1 para pagar. Então eu pago 1 e eu fico ainda devendo 2. Certo? Vamos lá então para algum exercício. 13. Resolva as expressões numéricas. A. Mais 3 elevado ao quadrado dividido por 3 mais 5. Então vamos resolver isso aqui. Mais 3 elevado ao quadrado. Isso é a mesma coisa que eu ter mais 3 vezes mais 3. Como é o sinal de mais, eu não preciso nem escrever, tá? Então é a mesma coisa que 3 vezes 3. Vamos fazer aqui, vai só para desencargo de consciência, mas não precisaria. Mais 3 vezes mais 3, certo? E eu vou ter que dividir isso por 3 e depois somar com 5. Então vamos fazer essa conta. Isso aqui é igual. Estou colocando igual em 5 e igual embaixo. Não copie dois iguais. Faça só um igual. Por que eu estou colocando dois iguais? Porque eu estou pulando uma linha. Acabou o meu espaço, eu estou pulando para a próxima linha. Só por isso, mas é só um igual. Agora vamos ver. Ó. Esse número é positivo, está multiplicado por outro número positivo. Então, o resultado está positivo. E 3 vezes 3 dá 9. Certo? Mais 9 é o resultado. Isso divide por 3 e depois eu somo com 5. Então, aqui é a mesma coisa que mais 9 dividido por 3, eu poderia ter escrito como 9 dividido por 3 mais 5. Estou fazendo vários e vários passos, poderia pular, tá? E 9 dividido por 3 vai dar 3. E 3 mais 5? 3 mais 5 é igual a 8. Tá? Fiz vários e vários passos aqui. Poderia ter simplificado um pouco mais. Vamos fazer um pouquinho mais simples agora. Ó. Vou fazer tudo que eu fiz, mas agora um pouquinho mais simples. Olha só como eu poderia fazer. Como esse aqui é positivo, eu sei que é 3 vezes 3. 3 vezes 3, ó, que é 3 ao quadrado, isso aqui já me dá o valor de 9. Então, eu só copio o dividido por 3 e eu copio 5. Certo? Agora eu faço essa conta. Ó. 9 dividido por 3, porque a multiplicação e divisão eu faço antes da soma. 9 dividido por 3 vai dar 3. E eu só copio somando 5. Certo? E 3 mais 5 me dá o valor de 8. Certo? Então eu fiz com várias passagens e agora eu fiz bem simplesinho. Certo? Vamos para a próxima página. Opa. Vamos para o item C. O que nós temos no item C? É 1 positivo elevado à quarta. Então eu sei que esse 1, ó, a gente pode fazer assim, separadinho. Ó. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Isso aqui dá 1 mesmo, né? Porque o 1 ele é o elemento neutro da multiplicação. Então não faz diferença se eu estou multiplicando ele. Sempre dá o mesmo valor. Então dá 1. Então eu sei que o resultado disso aqui é 1. Certo? O resultado daquilo ali é 1. Olha só, o 8, vamos para o 8 agora. 8 está positivo, então é a mesma coisa que 8 vezes 8, porque é 8 ao quadrado. Isso aqui me dá o valor de 64, certo? Então isso aqui me dá o valor de 64. E o menos 2, ele vai aparecer
4 vezes, né? Então, como é que vai ficar? Ó, vai ficar, ó, menos 2, que multiplica menos 2, que multiplica menos 2, que multiplica menos 2. Certo? Como o expoente é par e aqui é um valor negativo, eu sei que vai dar um valor positivo. Só dá negativo quando o expoente é ímpar. Quando o expoente é ímpar. E 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então dá o valor de 16. Que não precisaria nem do sinal. Certo? Então fiz cada um deles. Vamos ver como é que vai dar aqui agora. Olha só. Mais 1 elevado à quarta. Então é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Certo? Então o resultado disso dá o próprio 1. Este menos eu só copio. Este menos aqui eu copiei aqui. 8 elevado ao quadrado, mais 8 e 8, eu estou falando é a mesma coisa, tá? 8 positivo, ou só dizer o número 8 elevado ao quadrado, é 8 vezes 8, que dá 64, positivo. Dividido, esse dividido eu só estou copiando daqui, ó. Menos 2 elevado à quarta, menos 2 elevado à quarta é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que isso me dá o valor de 16, positivo. Agora, olha só. Primeiro, o que eu faço é a divisão. Então, o 1 eu copio, o sinal de menos eu copio, eu faço essa divisão. 64 dividido por 16. 64 dividido por 16. O 64 está na tábua 16, tá? Ó, 16 vezes 2 é 32, 16 vezes 3 é 48, 16 vezes 4 é 64, tá? Então, o valor dessa divisão me dá 4. Agora, o que eu tenho? Ó? Eu tenho 1 positivo, mas eu estou devendo 4. Então, se eu estou devendo 4, eu consigo pagar o 1, mas eu vou ficar devendo 3. Tá? Então, essa é a minha resposta. Menos 3. Certo? Então, verifique. Ó, as potências, você pode fazer uma de cada vez, pode fazer no cantinho do caderno e depois só passar a resposta aqui para ver quanto é que vai dar. Lembrando que tem que ter alguns passos aqui, tá? Não pulem todos os passos. Só usar a potência que você pode pular, talvez, né? Então vamos aqui, continuando. Vamos falar agora de coisas importantes que nós temos na potenciação, que são as propriedades da potenciação. Certo? Quais são as propriedades da potenciação? Nós temos aqui algumas propriedades. Multiplicação, divisão, potência de uma potência e potência com expoente zero. Então vamos lá. Multiplicação. Conserva-se a base e somam-se os expoentes. Olha só. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho menos 3 elevado ao quadrado multiplicado por menos 3 elevado ao cubo. Olha só, em ambas as bases, a base é menos 3, certo? Então, eu conservo a base, que é menos 3, e eu vou somar só os expoentes. Quem que eu somo? Eu somo, nesse caso, o 2 com o 3, certo? Então, como é que ficaria? Eu tenho a mesma base, veja que aqui é menos 3 e aqui também é menos 3, a mesma base. Só os expoentes que são diferentes, mas a base é a mesma. Só se preocupe com a base. Quando eu multiplico potências de mesma base, eu conservo a base, que é o menos 3, e eu somo os expoentes, 2 mais 3, certo? 2 mais 3. Então, o resultado deu menos 3, a base conservada, elevado a 5. Então, a mesma coisa de eu ter, ó, menos 3 ao quadrado multiplicado por menos 3 ao cubo, é a mesma coisa de eu ter menos 3 elevado à quinta. Por quê? Eu só somo os expoentes, pois a base é a mesma. Outro exemplo aqui, se eu tiver 4 elevado a 6, que multiplica por 4 elevado a 7, certo? A base é a mesma, a base é o meu 4, então eu conservo a base e eu somo os expoentes, 6 mais 7. Então o resultado disso aqui dá 4 elevado a, quanto que é 6 mais 7? 6 mais 7 é 13. 6 mais 7 é 13. Ou seja, isso aqui é o 4 multiplicado por ele mesmo 13 vezes. É 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, 13 vezes.
o meu 4 aparece, tá? Isso aqui é um número absurdamente grande, não dá para calcular na mão, tá? Por isso que eu deixo só indicado. Tem vários números de potências que não dá para calcular na mão, então a gente só deixa indicado. Vamos agora para divisão de potências, tá? Então, o que nós fazemos na divisão? Basicamente é como na multiplicação. Conserva-se a base e subtraem-se os expoentes. Então, nós conservamos a base e subtraímos o expoente. Por exemplo, aqui nós temos menos 5 elevado a 5 dividido por menos 5 elevado a 3. Note que a base aqui é menos 5 e a base aqui também é menos 5. A base tem que ser a mesma para isso dar certo. Quando a base é a mesma, eu posso fazer isso tranquilamente. Então, menos 5 elevado a 5 dividido por menos 5 elevado a 3. Isso é a mesma coisa de eu ter menos 5, conservei a base e eu subtraio os expoentes. Subtraio o 5 do 3. Lembra, na multiplicação, eu somo os expoentes quando eu tenho uma potência. E na divisão, eu subtraio os expoentes, certo? Na divisão, eu subtraio os expoentes. Então, deu menos 5 elevado a 5 menos 3, que é menos 5 ao quadrado. Aqui a gente até poderia fazer a conta, né? Que vai dar 25 positivo. Porque é menos 5 multiplicado por menos 5, que dá. Como os ambos são negativos, sinais iguais, o resultado é positivo. Certo? Vamos fazer aqui outro exemplo. Se eu tivesse, 6 elevado a 3 dividido por 6 elevado a 2. Isso aqui é a mesma coisa de eu conservo a base, que é o meu 6, e eu subtraio os expoentes, 3 menos 2. 3 menos 2 dá 1, então 6 elevado a 1. Quando eu tenho o 1 no expoente, eu não preciso nem escrever ele, eu posso deixar só o 6 mesmo. 6 elevado a 1 é a mesma coisa que 6, tá? Então aqui é outro exemplo, eu conservo a base e subtraio os expoentes na divisão. Outra maneira que pode aparecer é, por exemplo... Deixa eu ver se eu tenho um espaço aqui. Vou apagar aqui, vamos ver se eu tenho espaço aqui. Olha só. Por exemplo, 7 elevado a 6 dividido por 7 elevado a 4. Pode aparecer assim, ó. Isso também é uma divisão. Isso aqui vai dar 7 elevado a 6 menos 4. 6 menos 4 a gente sabe o resultado, né? 6 menos 4 é 2. Então, subtrair os expoentes e o resultado deu 2. Isso só dá certo porque na divisão a minha base é o 7. A minha base é a mesma, tanto em cima quanto embaixo. Aqui, ó, minha base do menos 5 é tanto no primeiro quanto no segundo, certo? Então, vamos lá. Continuando aqui. Outra coisa que a gente tem é potência de uma potência. Então, quando nós elevamos a algo que já está elevado, nós conservamos a base e multiplicamos os expoentes. Então, vamos lá. Tenho 2 elevado ao cubo e tudo isso elevado ao quadrado. Então, eu só vou... Os expoentes aqui é o 3 e o 2. Eu só vou multiplicar eles, ó. Então, eu tenho 2 elevado a 3 vezes 2. E 3 vezes 2 dá 6. Por isso que dá 2 elevado a sexta. Lembrando que o sinal de positivo eu posso até omitir, né? O que eu nunca posso omitir é o sinal de negativo, certo? Então, potência de uma potência, eu multiplico. Se eu tiver 4 elevado a 3 elevado a 2, eu tenho 4 elevado a 3 vezes 2, que é 6, tá? Multiplico os expoentes. Agora, potência com expoente zero e base não nula é sempre igual a 1. Ou seja, não importa quem for minha base, ó. No caso aqui, minha base é o número 9. 9 elevado a 0 é 1. Se eu tivesse 10 elevado a 0, dá 1. Se eu tiver 100 elevado a 0, também dá 1. Não importa quem for o valor. Pode ser 2.344 elevado a 0, também dá 1. Certo? Qualquer número elevado a 0 sempre dá o valor de 1. Certo? Então, essa é mais uma propriedade que nós temos da potenciação.
Então, continuaremos aqui. Vamos agora para os exemplos. 14. Com base nas propriedades da potenciação, resolva. Olha só, tem multiplicação de base igual. Na multiplicação de base igual, eu conservo a base e somo os expoentes. Então, eu conservo a base, que no caso é o menos 5. Conservo a base e somo os expoentes. Quem são os expoentes? Aqui é o 2 e aqui é o 3. 2 mais 3. Então, isso é igual a menos 5. Quanto que é 2 mais 3? 2 mais 3 é 6. Então, dá menos 5 elevado a 6. Certo? Vamos para o item C. Olha, eu tenho menos a elevado ao cubo vezes menos a elevado ao quadrado. Então, a minha base é menos a. Então, é multiplicação de base igual. Eu conservo a base e somo os expoentes. Quem são os meus expoentes? É o 3 e é o 2. Então, isso aqui vai me dar o menos a elevado a sexta, certo? Menos a elevado a sexta. Item E. Eu tenho menos 10 elevado a 9 dividido por menos 10 elevado ao quadrado. Então, vamos lá. Menos 10 elevado a 9 dividido por menos 10 elevado ao quadrado. Divisão de base de mesma base. Lembrando que a base é o menos 10 aqui e a base é o menos 10 aqui. É a mesma base. Então, eu conservo a base. Conservo o menos 10, mas eu subtraio os expoentes. Na multiplicação, eu somo os expoentes. Na divisão, eu subtraio os expoentes. Opa, eu coloquei 7, mas aqui é 2, né? Olha só. Menos 10 elevado a 9 dividido por menos 10 elevado ao quadrado. Então, é menos 10 elevado a 9 menos 2, certo? E 9 menos 2 dá 7. Então, isso aqui é a mesma coisa que menos 10 elevado a 7, tá? Um número bem grande. Item G. Eu tenho 11 elevado ao quadrado dividido por 11 elevado ao quadrado. Olha, eu poderia escrever isso aqui como 11 elevado ao quadrado dividido por 11 elevado ao quadrado. Dá na mesma, tá? Então, isso aqui eu conservo a base, 11, e subtraio os expoentes, 2 menos 2. 2 menos 2 é 0. Então, vai ficar 11 elevado a 0. E lembra que eu falei, todo e qualquer número elevado a 0 sempre dá o valor de 1. Não importa se seja positivo, se seja negativo, o valor dá 1. 11 elevado a 0 é igual a 1, tá? 11 elevado a 0 é igual a 1. Tudo bem? Então, vamos para o item I. 13 elevado a 4 dividido por 3 elevado ao cubo. Ó, eu poderia escrever isso aqui como 13 elevado a quarta dividido por 13 elevado ao quadrado. Desculpa, 13 elevado ao cubo. Isso aqui é a mesma coisa aqui. A minha base é o 13 e é uma divisão, então eu tenho que subtrair os expoentes. Conservo a base que é 13 e subtraio os expoentes. 4 menos 3. Então isso aqui vai ficar 13. 4 menos 3 é 1. Lembrando que quando eu tenho a potência igual a 1, eu não preciso escrever ela. Eu só preciso do número, certo? Ela pode ser omitida, então isso é igual a 13. Então, se eu tiver 13 positivo elevado à quarta dividido por 13 positivo elevado ao cubo, é a mesma coisa que eu tenho o valor de 13, tá? É igual. Essa conta é igual a esta. Vamos para o item K. No K, o que nós temos? Temos 7 positivo elevado a 5 e isso elevado a 2. Lembrando, potência de potência, eu multiplico os expoentes. Ó, eu poderia escrever isso aqui da seguinte forma também. É 7 elevado a 5 e tudo isso elevado a 2. Essa é uma outra forma de escrever isso aqui. Então, 7 elevado a 5 elevado a 2, eu conservo a minha base e eu multiplico os expoentes. Ó. Eu multiplico 5 pelo 2. E 5 vezes 2 dá o valor de 10. Então, isso aqui, ó.
7 positivo elevado à quinta e elevado ao quadrado é a mesma coisa que 7 elevado a 10, tá? Mesmíssima coisa. Tudo bem? Então vamos para a próxima página. Ok. Potência de um produto. Para efetuar a potência de um produto, basta elevar cada fator ao expoente do produto. Exemplos. Nós temos menos 2 que multiplica o 3 e tudo isso elevado ao quadrado. Então, cada uma dessas partes eu elevaria ao quadrado, tá? Isso na multiplicação. Na soma, nunca e jamais faça isso. Só vale para multiplicação. Então, por exemplo, ó, isso aqui eu poderia ter escrito como menos 2 que multiplica 3 e tudo isso elevado ao quadrado. Então, é a mesma coisa que eu ter o menos 2 elevado ao quadrado e multiplicado pelo 3 elevado ao quadrado, tá? Basicamente é isso que ele está falando aqui. Na B também, ó, eu tenho menos 5 que multiplica menos 8 e tudo isso elevado ao cubo, né? Então, é a mesma coisa que eu distribuir o cubo para os dois. O menos 5 vai estar elevado ao cubo e multiplico o menos 8 elevado ao cubo. Aí é só fazer essa conta, né? Menos 5 elevado ao cubo, que vai dar menos 125, menos 8 elevado ao cubo, vai dar um valor grande. Certo? Basicamente é isto. Na C também, mas lembrando que nós temos potência de potência aqui, ó. Então, nós multiplicaríamos. Assim como ele fez aqui, ó. Eu tenho menos 2 elevado ao cubo, multiplicado por 3 elevado ao quarto, e tudo isso elevado ao quadrado. Então, o quadrado vai elevar aqui o 2 elevado a 3, foi isso que aconteceu aqui, ó. O quadrado elevou o 2 elevado a 3, e o quadrado também vai elevar o 3 elevado a quarto. O quadrado também vai elevar o 3 elevado a 4. E na potência de potência eu multiplico os valores. Multiplico 3 vezes 2, por isso que deu menos 2 elevado a 6, vezes... E aqui eu multipliquei o 3, o 4 vezes 2, que deu 8. Certo? Vamos aqui a alguns exemplos. Ó, desenvolva as potências. Eu tenho 5 multiplicado por menos 2 elevado a 5. Então, isso aqui é a mesma coisa aqui. O 5 vai elevar o próprio 5, então vai ficar 5 elevado a 5, que multiplica, o 5 também vai elevar o menos 2. Então, basicamente, é só distribuir. Como o 5 está para todo mundo, ele está tanto para esse 5 quanto para esse menos 2. É isso aqui que eu queria, na questão A. No item C. No item C, eu tenho, olha só, o quadrado aqui, ó. Então, o que vai acontecer? Esse 2 vai elevar esse menos 2 elevado ao cubo. Então, olha só, eu tenho um menos 2 elevado ao cubo. Só que esse 2 também vai elevar ele e multiplicado por... Esse 2 também vai levar o meu mais 3. Então, eu tenho 3 elevado à quarta e também isso elevado ao quadrado, tá? Por causa deste 2. Então, vamos lá. Potência de potência, eu multiplico. Então, isso aqui vai dar menos 2. 3 vezes 2 é 6. Vezes 4 vezes 2 vai dar 8. Então, 3 elevado a 8. Então, vai dar menos 2 elevado a sexta vezes 3 elevado a oitava. Item E. Olha, eu tenho menos 2a ao cubo elevado ao quadrado. Então, olha o que vai acontecer aqui, ó. Faltou um... Ó, vou até reescrever isso aqui porque faltou uma partezinha, né? Tá meio que errado. O que ele queria escrever é isso aqui. Opa. É isso aqui. Parênteses e chaves. Então, este menos 2, ele está elevando tanto o menos 2 quanto o a elevado ao cubo. Então, vamos ver aqui uma coisa. Porque, na verdade, está escrito aqui uma coisa, mas não é essa. Vou simplificar um pouco. Porque eu acho que não era só isso aqui, ó.
é menos 2a elevado ao cubo e multiplicado ao quadrado. Acho que ele só colocou uma coisa a mais. Então vamos lá. Este 2 vai multiplicar o menos 2, então vai ficar menos 2 ao quadrado. E esse 2 também vai multiplicar o a ao cubo. Então vai ficar esse 2 também para o a ao cubo. Que isso me dá o valor de menos 2 ao quadrado. Menos 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Vai dar 4 positivo. Desculpa. E a elevado ao cubo elevado a 2 eu multiplico, certo? A 3 vezes 2 dá 6. Então dá 4 vezes a sexta. O resultado disso aqui. Certo? Lembre-se que sempre o a é um número qualquer. Ele pode ser qualquer número. Mas eu não sei fazer todas as operações com ele, certo? Deixa eu ver aqui. E vou deixar o f. Vamos para a questão 16. Resolva as expressões. Menos 3 elevado à quarta. Então, é o menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Vamos lá. Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Ora, como o sinal é negativo, mas aqui é par, o resultado é positivo. E 3 vezes 3 é 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Item C. 3 elevado ao quadrado vezes 3. 3 elevado ao quadrado é 9, vezes 3 vai dar 27. Certo? Item E. 2 elevado a sexta dividido por 2 elevado ao cubo. Então, isso aqui é 2 elevado a sexta dividido por 2 elevado ao cubo. Divisão de base igual, conserva a base e subtrai os expoentes. Isso vai dar 2 elevado a 4, que 2 elevado a 4 é 16, tá? Item G. Tenho 2 ao quadrado vezes 3 e tudo isso elevado ao quadrado. Então, eu tenho 2 ao quadrado elevado ao quadrado, que multiplica o 3 elevado ao quadrado. Então, 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 elevado à quarta. 3 ao quadrado é 9. Isso vai dar 2 elevado à quarta, que é 16, vezes 9. Qualquer coisa é só fazer essa conta, mas ou nem precisa. Item I, eu tenho 16 elevado ao quadrado. Bom, então 16 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 16 vezes 16. Façam aí, mas se eu não me engano a conta vai dar 256, tá? Então, basicamente essa foi a aula de hoje. Obrigado pela atenção e até mais!